Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada, decisão na Copa do Brasil. O Cruzeiro buscando a vaga diante do CRB para o jogo de domingo contra o Santos. Ingressos esgotados, teremos Mineirão lotado. Para o jogo desta quinta, o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Eliminação na Copa do Brasil Feminina. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Cruzeiro infelizmente foi eliminado nos pênaltis para o Corinthians, Copa do Brasil Feminina. 1-1 no tempo normal, gol da Isabela. E nas penalidades, o Cruzeiro desperdiçou com Gisele e com a Bianca Brasil e acabou deixando a competição. Foi um bom duelo, é seguir agora firme nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o time comandado pelo técnico Jonas Urias. O assunto no Cruzeiro principal é a Copa do Brasil nesta quinta-feira, mas para domingo contra o Santos, ingressos esgotados. Foi o que informou o Cruzeiro. A carga de 59 mil bilhetes. Claro que ainda tem a questão da gratuidade, ingressos aí de compras que podem voltar para o sistema, compras não concluídas, mas o público será espetacular, hein? 59 mil, não vai ser mais, porque tem a divisa ali da torcida do Cruzeiro com a do Santos. Então, faz parte, mas é carga máxima para este compromisso. E Mineirão entupido no domingo às 6h30. Só que antes, tem o duelo diante da equipe do CRB. Nesta quinta-feira, 9 horas da noite, o jogo diante da equipe do CRB. E o Cruzeiro precisa de uma vitória simples para buscar esta classificação. O Cruzeiro seguindo para Maceió, com o que tem de melhor. O técnico Leonardo Jardim só vai confirmar a escalação 1 hora antes da bola rolar, mas se ele quiser, repete a formação de domingo, que venceu a equipe do Botafogo no Rio de Janeiro. Todo mundo treinou, a gente acompanhou hoje na Toca da Raposa 2, então tá muito à vontade o Leonardo Jardim para este compromisso. E, se quiser, repito, pode colocar em campo Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. O Cruzeiro sabe que é muito importante seguir na Copa do Brasil, tem uma premiação grande em jogo também, e aí por isso é entrar com o que tem de melhor. De qualquer forma, a definição da equipe somente 1 hora antes da bola rolar, 9 horas da noite o jogo, 8 horas da noite sai a escalação oficial. E já fica o convite, nosso dia de jogo KTO, começando às 19 horas desta quinta-feira. Às 7 horas da noite, é jogo fundamental, é jogo importante. Estaremos com o nosso Gabriel Nogueira, diretamente do estádio Rei Pelé. A transmissão é do Prime, então tem aquele delay. E por isso estamos com a equipe in loco para narrar CRB e Cruzeiro e que venha a classificação. O Cruzeiro que recusou no mercado uma proposta do Ceará. O Ceará tem interesse no Lautaro Dias, jogador que até entrou no finalzinho diante da equipe do Botafogo, mas o Cruzeiro recusou um empréstimo. A ideia do Cruzeiro segue sendo a mesma, tentar recuperar o valor que foi investido no atleta, 3 milhões e meio de dólares. Se alguém se interessar em pagar e levar o jogador em definitivo, o Cruzeiro faz negócio. A não ser que o cenário mude até o final da janela e o Cruzeiro repense essa questão. Mas, no momento, a ideia da diretoria é não emprestar o atacante Lautaro Dias, que já recebeu também consultas outras no mercado. E aí, o Cruzeiro acabou recusando uma saída por empréstimo. Fica a dúvida até, talvez, o Lautaro Dias aí vamos aguardar se ele vai com a delegação para Maceió. Mas o atleta, neste momento, vivendo aí essa questão de indefinição, né? O fato é que depende de chegar uma proposta de compra, aí o Cruzeiro topa avançar em negociação. Eu perguntava, e aí dá pra gente fazer um combo, né? Falando desses jogadores também, falando da situação de mercado, porque o Pelaip
acabou concedendo uma entrevista ao Grupo Bandeirantes, e nessa entrevista ele reafirmou aquilo que sistematicamente a gente tem falado, que o Samuel tem trazido aqui como informação, não é de agora, não, é de muito tempo, que o Pedro Júnior falou quando foi aos donos da bola, do perfil que o Cruzeiro tem procurado no mercado, que não vai trazer qualquer jogador para simplesmente chegar e fazer parte desse elenco, mas também a gente tem uma situação hoje, Amanda, de jogadores ociosos, né, ali no banco de reservas, ou quase isso, né? Então, queria que você falasse um pouco a respeito dessas duas frentes, né? A reafirmação do Pelaipe em termos de dificuldade que o Cruzeiro tem encontrado no mercado, porque tem um perfil muito bem traçado e também com algumas situações que acabaram não vingando. E, num segundo momento, também porque se a janela está fechando para busca, né, de reforços nesse sentido, ela também está acabando. E fato é que se esses jogadores hoje que estão mais ociosos no banco de reservas, se eles passarem o dia 2 de setembro, a nova oportunidade para que eles venham a ser negociados pelo clube será somente novamente a partir de janeiro de 2026, Amanda. Valor, acho que a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Acho que o próprio tempo mostra bem a dificuldade do Cruzeiro no mercado, né? Nós sabemos também que é uma posição de grande concorrência, são jogadores que podem mudar uma partida com uma assistência, com gols, e por isso também têm sido muito valorizados pela sua importância dentro da partida, por jogar numa faixa de campo também muitas vezes decisiva. E a gente fica sempre na torcida para que o Cruzeiro possa encontrar, mas não encontrar de qualquer jeito, não encontrar com as mesmas características que nós temos aqui. Encontrar jogadores que possam fazer diferente e fazer a diferença. Eu acho que esse é o grande objetivo, essa é a grande ideia por parte do Cruzeiro. Com relação a jogadores que estão ociosos aqui dentro do Cruzeiro, eu acho que é uma coisa não entra muito na minha cabeça, assim. Muitas vezes o Cruzeiro está procurando, né, ter a oportunidade também de recuperar parte do investimento feito nas contratações, mas eu acredito que emprestar muitas vezes para um outro clube, principalmente para clubes que não são concorrentes diretos do Cruzeiro, nas competições em que nós disputamos, poderia sim ser vantajoso ao Cruzeiro. É claro que o Cruzeiro tem todo o planejamento traçado, tem todo um objetivo também com cada jogador que hoje estão apenas compondo o Cruzeiro e não ajudando o Cruzeiro, mas eu acredito muito que dessa maneira acho que seria uma forma ali de aliviar a parte da questão da folha salarial, ou de uma forma integral ou de uma forma parcial, mas ao mesmo tempo possibilitar que esse jogador ganhe ritmo, ganhe sequência, se valorize, o que pode tornar uma futura ainda mais rentável ao Cruzeiro, né? Uma futura venda que seja mais vantajosa do que o momento atual desses jogadores. Então, assim, é um pouco de entender um pouco o Cruzeiro, mas ao mesmo tempo enxergar de uma outra forma. E não vejo o Cruzeiro atuando dessa maneira. Tá sempre, a gente pode citar até a questão do próprio Lautaro, né? De ter times procurando o Cruzeiro para entender um pouco do que o Cruzeiro tem enquanto objetivo com relação ao jogador, e o Cruzeiro prezando um pouco mais nesse momento pela venda. Então, acho que dá para se fazer bons negócios sem que o Cruzeiro esteja em total desvantagem nesse momento. Até porque esportivamente nós já estamos em desvantagem com relação a esses atletas. Começando assim pelo aspecto de tentar dar achar um lugar para atletas que não vêm sendo utilizados, né? Acho que o caso mais delicado aí para mim nem é tanto o do Lautaro, é mais o do Wallace, porque é um atleta que atingiu 7 jogos, e aí acho que o Cruzeiro ele acaba pelo menos dentro do futebol brasileiro, não tendo a possibilidade de negociar esse atleta. O Gamarra é um jogador que não pertence ao Cruzeiro, talvez seja mais fácil você chegar ali num consenso
com o clube que é dono, que é o Atlético Paranaense, para tentar uma devolução, para tentar encerrar ali esse processo do empréstimo. E o caso do Lautaro, eu concordo muito com a Amanda. Num primeiro momento, eu até entendi a visão do Cruzeiro de tentar recuperar esse investimento. Mas à medida que a gente vê o avançar da janela, a gente entende que esse mercado, essa possibilidade, ela está mais restrita. Eu acho que valeria a pena o Cruzeiro pensar em um empréstimo, deixar esse atleta ali em um outro clube, com um outro clube arcando com o salário do jogador, até para que ele possa ter mais minutos, quem sabe se apresentar de uma maneira mais satisfatória para o restante do mercado, e aí o Cruzeiro fazer uma negociação para poder reaver talvez uma parte desse investimento. A totalidade do investimento, eu confesso que acho um devaneio da equipe do Cruzeiro. Com relação às contratações, Alu, eu concordo muito e consigo entender esse aspecto do Pelaipe, Leonardo Jardim, Pedro Júnior e todo o departamento de futebol do Cruzeiro sobre atletas que cheguem para agregar. Eu acho que o ponto do Cruzeiro hoje é esse, encontrar jogadores que cheguem para agregar. Porém, tem me incomodado muito a letargia do Cruzeiro no mercado de transferências. A gente já está falando aí de uma necessidade de um jogador de lado de campo do Cruzeiro que vem desde antes até da chegada do Leonardo Jardim. O Cruzeiro contratou um profissional para poder ajudar, né, no mapeamento do mercado. O Leonardo Jardim já fez questão de deixar bem claro quais as características ele julga necessárias para esse jogador, inclusive ressaltou isso em uma coletiva, mas eu acho que o Cruzeiro está demonstrando uma certa dificuldade para conseguir acertar essa negociação e ter esse atleta aqui. Então esse ponto me incomoda. Eu entendo que o Cruzeiro, e concordo muito, o Cruzeiro não pode contratar por contratar. Eu acho que esse erro a gente já cometeu, e isso tem dificultado até a primeira parte do que eu falei, né? Abrir mão de determinados jogadores que não vêm sendo úteis ao Cruzeiro nesse momento, mas a demora do Cruzeiro para fechar com esses atletas tem me incomodado. Assim, a gente chegou até, a Rafa falou sobre isso após o nosso dia de jogo com a TO, e eu concordo com ela. A parte do mapeamento do mercado ela está acontecendo, as características foram apresentadas pelo treinador, uma ponta aí está faltando, e eu acho que é essa ponta de conseguir sacramentar uma negociação, ter esse poder ali de convencimento, de mostrar para os atletas o projeto, porque um projeto, o Cruzeiro tem um projeto, e me assusta muito, porque a gente tem um departamento de futebol com um treinador extremamente qualificado, a gente tem um centro de treinamentos melhor, talvez um dos melhores da América do Sul, a gente paga o salário todos os meses em dia, e aí a gente ainda não consegue convencer atletas a acertarem e serem jogadores do Cruzeiro. Então esse ponto do trabalho do departamento de futebol, eu acho que ele precisa de ser revisto o quanto antes para que o Cruzeiro possa contratar esse jogador, até para que não aconteça um processo que pode ser muito triste para o atleta, que é o jogador que chegar agora, com esse tempo todo decorrido de janela, ele pode ganhar ali talvez um peso, uma bigorna que vai ser colocada às costas desse jogador, porque o torcedor vai ficar sempre com aquela, esperamos esse tempo todo para que jogador X chegasse, então ele vai carregar um peso desnecessário, que o departamento de futebol pode lidar muito bem com isso, tentando dar mais celeridade a esse processo. Boa, eu estou muito com vocês na questão principalmente dos jogadores inativos, né? Beleza, vamos lá, você tem que ter mais de um plano de voo. No primeiro momento, e o Pedro Júnior, ele foi enfático quando esteve nos donos da bola, não queremos emprestar, queremos negociar em definitivo. Mas, cara, não está tendo... As ofertas pelo seu produto não estão chegando, né? Então, de repente você pensar, né, no que isso poderia ser, acarretar com relação à positividade, até quem sabe de colocar gente da categoria de base ali, né? Porque afinal de contas estamos falando de principalmente um jogador de meio campo e um jogador de ataque, que é o Lautaro, enfim. Mas eu acho que essa questão deveria ser repensada, e com relação aos jogadores para chegar, já disse em outras oportunidades, gostaria que eles tivessem
chegando já nesta semana. A semana não acabou, a semana ainda acaba no sábado, né? Enfim, vamos ver, mas isso na minha cabeça, a janela não se fecha no domingo, mas no domingo é uma dessas ilhas, né? Que teremos depois do domingo de semanas para serem trabalhadas, enfim, fica a expectativa para que finalmente a gente possa chegar e acertar mesmo esse movimento de mercado do Cruzeiro. Ele pode ser crucial. Nós já temos um time montado que funciona muito bem, que tem condições de estar onde está, não é por acaso, só que é preciso a gente pensar, além do mês de agosto, né? Nós teremos setembro, outubro, e todo um novembro e quase todo um dezembro, né? Então, é muito mais pensando na continuidade, né, dessa equipe que tem corrido muito bem e também jogado muito bem futebol, mas a gente tem que pensar que a temporada vai até quase, literalmente, vai até quase a véspera do Natal. Até 21 de dezembro tem jogadores, eu tenho certeza que a turma está atenta e uma hora esse encaixe, eu fico na expectativa, né? Às vezes o encaixe de situações, o futebol já apresentou, e eu não estou acreditando na mística, né? Tem gente trabalhando sério dentro do perfil para trazer jogadores. De repente, quando for aquele encaixe ali acontecer, dessas contratações chegarem, que sejam contratações que cheguem e façam igual as joias do infinito, meu amigo, quando pararam no braço do Thanos. Aí o Cruzeiro se torne ainda mais forte do que já é neste momento.